Hoje, hoje assim, eu não estou legal, assim, porque peguei não sei se é uma gripe, não sei, a garganta tava muito, assim, irritada demais. E hoje, da tarde pra noite, comecei a corizar. Então, de repente, aqui eu tô corizando, né? Mas eu vim deixar aqui a mensagem do Senhor pra você. Eu vim aqui orar por você, né? Enquanto eu oro por você, Deus me cura, né? Glória a Deus. Né? Enquanto eu oro por você, Deus está olhando por mim. Aleluias. Por isso eu estou aqui. E o tema da live é: Deus não se impressiona, gente, com a aparência, né? Muitas pessoas hoje, no dia a dia, no mundo de hoje, né? Vive aí mostrando uma aparência, que é algo que ela não vive. Mas assim, nós aprendemos aqui hoje que Deus examina os nossos corações, né? Eu quero trazer essa mensagem para você, para que você não venha se decepcionar mais com as pessoas, né? Que às vezes a gente se decepciona tanto e às vezes a gente fica, meu Deus, eu vou acreditar mais, não vou acreditar mais em ninguém. Mas o Senhor Jesus olha para dentro, né? Às vezes você olha para a pessoa, você tem ela como uma referência, de repente ela cai, de repente ela faz algo que lhe entristece, você fica, meu Deus, eu achava que essa pessoa era de Deus, né? Você achava, né? Porque a aparência, até ela tinha aparência ali de santo de Deus, de santa de Deus, mas era só uma capa. As máscaras caem, gente. Toda máscara cai. Ninguém consegue viver de máscara. Ninguém consegue viver uma farsa eternamente, gente. Então Deus olha para o coração. Essa mensagem que eu queria trazer para você hoje, né? Uma mensagem assim que mostra para nós, né? Que às vezes a gente se decepciona, a gente olha e você queria ver algo maior naquela pessoa e você se decepciona. Os frutos dela, o que sai dela não é aquilo que ela mostra, não é aquela aparência que ela mostra ser. Desculpa aí, viu, gente? Então, muitas pessoas se decepcionam com isso, né? Eu também já me decepcionei, né? Então, quem não se decepcionou, né, gente? Quem? Pelo amor de Deus. Quem, né? Então, hoje a gente vê nas redes sociais, no trabalho, né? Na igreja, muitas pessoas, né? Muitas que se parecem fiéis, né? A gente vê ali, eu falo, não é só da igreja evangélica, é de qualquer igreja, né? Às vezes a gente vê pessoas ali que se mostram ser tão fiéis, tão santos, tão de Deus, mas só Deus vê o coração dessa pessoa. E Ele não se engana. Deus não se engana com discursos. A gente vê discursos, né? Pessoas ali que têm encargos, né? Vive ali com aparência religiosa. Eu quero dizer para você hoje, não se decepcione, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece os corações, né? Então, se você olhar para as redes sociais, você vê a vida do povo, parece que ninguém tem tristeza, é só alegria, é só sorriso, é só maravilha. Gente, mas a vida, na verdade, ela não é assim. Não é só maravilha. Tem dia que a gente tá lá no alto, tem dia que a gente tá aqui embaixo, mas o segredo de tudo isso é a gente olhar para Jesus e não se desviar do caminho. O segredo é esse, não se desviar do caminho, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para o que o irmão está fazendo do seu lado, para o que a irmã está fazendo do seu lado e não se escandalizar. Muitos estão se escandalizando, muitas pessoas dizem, eu não quero saber de igreja, já bota logo culpa na igreja, bota logo culpa em Deus. Mas eu quero dizer para você que as igrejas, elas são formadas por pessoas. E pessoas são fracas, são pecadoras. E nem todos que estão ali que dizem, Senhor, Senhor, serão realmente de Deus. Olha que coisa. Então, olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Porque Deus verdadeiramente, Ele olha para os corações. Ele olha para o coração. Quantas pessoas eu vejo com meus próprios olhos, gente com aparência de santo, ai meu Deus, falta já está no céu, mas as atitudes, os frutos dessa pessoa é totalmente ao contrário daquilo que elas dizem. E nós vamos fazer o quê?
Vamos nos desviar, dizer, ah não, para que ser de Deus desse jeito? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o caráter da pessoa, tem a ver com a pessoa hipócrita, com a pessoa fariseu que quer viver de aparência. E a Bíblia fala aqui que o diabo, ele tem cegado os olhos das pessoas, o entendimento das pessoas. Então muitas pessoas estão ali fazendo a obra, mas elas não têm entendimento. E ela vai cair. Por que elas caem? Como que elas caem? Porque ela não tem frutos. Ela não tem frutos, é uma pessoa vazia. E vai chegar um momento que ela vai mostrar aquilo que ela tem. Ela não tem nada, ela é um joio no meio do trigo. Amém? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você não se impressione mais com aparências. Não quero que você também seja aquela pessoa, fulano mostra ali que é muito de Deus, mas quem sabe quem é ele? Não quero que você viva desse jeito nessa vida, né? De julgamento. Você vai passar a ser uma pessoa julgadora. Não é isso, não é isso. Eu quero que você entenda que os seres humanos, eles podem viver uma aparência até a morte, gente. E só no último dia, nós vamos aprender aqui hoje, que será revelado quem são quem. Amém? Então não se impressione, não se impressione com palavras. Eu tô cansada de palavras. Palavras belas, eu faço, eu sou, eu. Não, gente, não é isso. Faça. É atitudes. Para. Você pode até enganar as pessoas, mas você não engana a Deus. E é triste. Mas antes você enganasse, aliás, não tem o que você fazer. Enganar a Deus é a pior coisa que existe quando você acha que engana a Deus. Quando você está enganando as pessoas, você está achando que está enganando a Deus com a sua falsa religiosidade. De que adianta, irmãos? De que adianta, irmãos, viver uma vida de palavras? Deus quer atitude, Deus quer verdade, Deus olha para os corações. E a parábola aqui do trigo, eu quero meditar com você na parábola do joio e o trigo. Olha o que diz aqui em Mateus, olha só. Mateus, capítulo 13, gente, eu tô segurando aqui a minha garganta porque tá só Jesus, minha filha. Tentando corizar, segurando aqui, né? Porque eu respeito você, né, que tá aqui, em nome de Jesus. Olha só, a parábola do trigo e do joio faz essa analogia dessas pessoas, da pessoa que é de Deus e da pessoa que é do diabo, estão vivendo juntos, estão ali no ambiente juntos. Porém, como a gente vai saber quem são essas pessoas? Porque elas têm uma aparência de cristãos. Elas têm a aparência de servos de Deus. Mas é só na aparência. Ninguém engana a Deus. Irmã Margarete, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, gente, olha só. Olha que Jesus estava falando uma parábola. A parábola é uma comparação. Ele estava ali falando com os seus discípulos. E olha o que diz aqui. O versículo 24, Mateus 13, 24, diz assim, ó. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Ele estava falando aqui para os seus discípulos como é a semelhança do reino dos céus, do reino onde Deus governa. Como é essa semelhança? Parece com o quê? Jesus disse, com o homem que semeia a boa semente. Quem é esse homem? É Jesus. Qual é a boa semente? A palavra de Deus. Então Jesus é o homem que semeia a semente. Essa palavra que é uma semente que está sendo lançada no seu coração. É uma semente. Aí diz aqui, ó. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos entender essa parábola, porque ela fala de vida de aparência. Né? O trigo e o joio, se vocês pesquisarem, eles são muito parecidos.
Assim são as pessoas que se mostram ser tão de Deus, tão religiosas, tão cristãs. Porém, ela é um trigo, ela não tem nada dentro dela. Ela é uma pessoa vazia, ela não tem frutos. E a Bíblia diz que esses dois crescerão juntos. O trigo e o joio crescerá junto. Eles são muito parecidos. Então por que às vezes a gente se decepciona com as pessoas? Porque ela tem a aparência que é, mas não é. Ela não é. Ela só aparenta, ela até vive ali um tempo, ali numa farsa, no engano, numa vida de aparência, mas vai chegar uma hora que ela vai cair. Ainda que não caia em terra, em vida, Jesus virá e separará o trigo do joio. Aí diz aqui o versículo 26. E quando cresceu a erva e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que tem então o joio? Então os servos daquele senhor disse para ele, quando a plantação nasceu, cresceu e frutificou, aí apareceu o joio, gente. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles têm a mesma aparência. Veja que a aparência não pode nos iludir, gente. Aparências não podem nos enganar, gente. Pois até engana um homem, mas a Deus não engana. E a Bíblia diz aqui que cresceram juntos. E diz aqui que apareceu e frutificou e apareceu também o joio. Por quê? Porque o trigo, que é a boa semente, que é os servos verdadeiros de Deus, eles têm frutos. Eles têm frutos de servos de Deus. E eu vou falar para você quais são esses frutos. Mas aqui diz que o joio também apareceu. Por quê? Porque o joio não tem fruto. O joio, ele até vive ali de aparência por algum tempo. Mas vai chegar uma hora em que não terá frutos. E a máscara cai. Pode se até enganar por um tempo. Porque aqui o trigo e o joio conseguiram enganar ali aquele fazendeiro por um tempo. Porque eles tinham aparências iguais. Olha, presta atenção. Aí diz aqui, ó, o versículo 27 diz: E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu? Já li, gente, meu Deus. Versículo 28. E ele lhes disse: Um inimigo quem fez isso, quem plantou o joio no meio do trigo. Olha só, o joio, a pessoa fingida que está no meio das pessoas verdadeiras. Quem colocou elas lá foi o diabo, gente, para enganar as pessoas com falsos discursos, com aparências de cristãos. Olha só, o inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: Que queres, pois que vamos arrancá-los? Então, os servos disseram: O senhor quer que eu arranque o trigo o joio do meio do trigo? A erva danina, esse mal que está ali no meio? E olha o que o servo disse, que os pais, dono da fazenda, disse. Porém, ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, porque cresciam juntos e eram iguais. Aí disse aqui: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, os ceifeiros
direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai para o meu celeiro. Aleluias, glória a Deus. Então, esses falsos cristãos que vivem de aparência, eles vão crescer, eles vão estar no nosso meio. Jesus disse que ia deixar eles crescer no nosso meio. E olha só o que acontece. Versículo 43. Deixa eu ver aqui se é o 43. O versículo 41 diz assim, ó. Olha, falando aqui sobre a colheita. Haverá uma colheita, gente. Não adianta. Essa colheita aqui é a vinda de Jesus. Na vinda de Jesus haverá ali a separação do trigo e do joio. Daquele que finge, que mostra para as pessoas uma vida de aparência. A aparência só engana a pessoa, gente, mas não engana a Deus. Então é melhor viver hoje uma vida correta diante de Deus, ainda que você tenha que desagradar pessoas ao seu lado, ainda que você tenha que desagradar pai, mãe, filho, marido, esposa, mas para viver ao lado do Senhor. Aí diz aqui, ó, versículo 42, diz assim, ó. Versículo 41 diz assim: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que lhe causará, que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Os anjos de Deus virão, porque o Senhor diz que mandará os seus anjos e eles colherão. Olha só, o versículo 43. E eles colherão todos aqueles que causam escândalos. O versículo 42 diz: e lançás-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe para quem é, gente? Para a pessoa que vive de aparência, que vive mostrando uma vida que ela não tem, que vive tentando mostrar que é uma coisa que ela não é. Ei, se acerta hoje, porque haverá uma separação. O Senhor diz que haverá o dia em que Jesus mandará os seus anjos fazer essa separação. Não pense porque você está conseguindo enganar todo mundo. Você está bem na fita, porque Deus conhece e examina o coração. Essa é a mensagem de hoje, gente. Deus não se impressiona com aparência. Deus não se impressiona com palavras, com discursos, com cargos. Deus não se impressiona. Ele olha o coração. E todos nós seremos julgados conforme o nosso coração. Ninguém engana Deus. E ele disse que esses que vivem aí de aparência, ele disse que vai ser lançado na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dente. E o versículo 43 diz: e então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouçam o que diz a palavra de Deus. Amém, gente? Então não adianta viver de aparência. Ninguém engana a Deus. Lembra-se que o trigo e o joio, eles cresceram juntos. Você acha porque você está se dando bem, você acha que está bem com Deus? Você pode estar se dando bem aqui, mas o acerto de contas virá. Deus vai ter um encontro com cada um de nós. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Quando Samuel foi ungir o rei Davi, ele olhou para os seus irmãos, tudo homens fortes, bonitos. Tempo revela o que está escondido. Não pense
ceguei está enganando. Não. O tempo vai revelar. Deus permite que isso aconteça. Deus permite que o trigo e o joio cresçam juntos por um tempo, não é eternamente. Isso não é a omissão do Senhor, é uma estratégia divina. Aleluias. Glória a Deus. E o que faz a diferença? Como saber quem são os verdadeiros? Os que têm frutos. Gente, do que adianta você dizer que é de Deus e você ver uma pessoa sofrendo, você ter a oportunidade de ajudar e você não ajudar? Que tipo de cristão é você? Você é um joio. Que tipo de pessoa é que vê uma pessoa passando sede, passando fome e tem como alimentar e não alimenta? Porque está escondidinho, ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus é o principal. As pessoas, elas podem até enganar as outras com imagem, com sua imagem por algum tempo. Elas podem até enganar, mas ninguém sustenta uma aparência diante do fogo da provação de Deus. A verdade virá. Aleluias. Quais são esses frutos que o joio, que o trigo vai frutificar? É o amor, a prática do amor, a prática do perdão, da misericórdia, a obediência real e não performance religiosa. Não mostrar que é sem ser. É vida no altar e não só no púlpito. É isso que Deus espera de nós. Uma vida de verdade, uma vida real. Ele não se agrada daqueles que vivem de aparência, numa vida de aparência. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. Haverá um dia da prestação de contas. E Deus conhece o que são os seus. O joio será queimado no juízo final. Meu Jesus. Então, você pode até enganar. Você pode até enganar as pessoas. Você pode até enganar ali seus seguidores, na sua casa. Você pode até enganar as pessoas ao seu redor, aos seus colegas, à sua família. Você pode até enganar. Mas Deus examina a intenção do coração. Deus vê a intenção, as motivações e a verdade do seu coração. Isso sim, Deus examina. Então, não se iluda com palavras belas, mas sim com atitude. É isso que Deus quer. Atitudes reais, verdadeiras. E você que vive enganando, você vai prestar conta com Deus. Não é eu que estou falando, não. É Deus que está falando. A aparência, ela até convence os homens. Mas o coração, ele move os céus. Aleluias, glória a Deus. Deus não procura fama, Ele procura fidelidade. Deus, ele não está procurando celebridade no altar. Não, Deus não precisa disso. Mas Ele quer discípulos de verdade, pessoas verdadeiras. Aleluias, glória a Deus. Essa é a palavra que Deus queria que eu ministrasse nessa live. Que você não seja um enganador, mas também que você não se engane com as boas aparências, com as belas palavras, com os discursos. Quantas são as pessoas religiosas, gente? Na verdade, são religiosas. Pessoas que se mostram para a sociedade, que são de Deus, mas são trigos e serão arrancados dessa terra. O Senhor diz, ele pode até crescer junto, pode até viver ali a vida toda de aparência, mas vai chegar uma hora do acerto de contas e Deus vai olhar o que está no nosso coração. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é de Deus para mim, para você e para quem você quiser.
mas é compartilhar. Se eu fosse você, eu compartilharia essa mensagem para uma multidão de pessoas. Quantas são as pessoas que estão iludidas, enganadas, né, ali por outras, pensando que elas são aquilo que elas estão mostrando. Sei, mas não é. Mas o Senhor está abrindo os teus olhos. Veja os frutos. Tem fruto, então é de Deus. Não tem fruto, é joio e vai ser cortado, arrancado e queimado em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui, Deus. Que o Senhor dê entendimento para essa pessoa. Abra os olhos, meu Pai, dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que ela não venha se enganar, Pai, com falsas aparências. Aparência de religiosidade. Aparência de cristão, de pessoa correta, pessoa de Deus. Mas ela não é. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos dessas pessoas. Paizinho, em nome de Jesus. E também, Pai, aquelas pessoas que estão sendo enganadas. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, eu peço ao Senhor, conduza o teu povo no caminho certo. Se eles estão aqui até agora, Pai, porque o Senhor chamou eles para estar aqui. Pai, se essa mensagem não for para essa pessoa, é para ela encaminhar para outras pessoas. E eu creio que o Senhor vai continuar falando aos corações. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. O Senhor virá. Aleluia. Em grande glória e fará a separação daquele que é trigo e daquele que é joio, daquele que é verdadeiro e daquele que é falso, daquele que é de Deus e daquele que é do diabo. O inimigo que semeou ali aquela semente é o diabo. Ele semeou trigo no meio, ele semeou o joio no meio do trigo. E eles cresceram juntos. Não se iludam, não se engane. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor te siga por todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Compartilha essa mensagem para que uma multidão de pessoas ouça o recado de Deus. A mensagem de Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.